Salve Maria! Meu querido irmão, seja muito bem-vindo. Nós meditaremos nos próximos minutos as leituras que a Igreja nos proporciona nesse 29º domingo do tempo comum. A pergunta que os fariseus fizeram para Jesus sobre a licitude do pagamento dos impostos poderá nos ajudar a aprofundarmos, principalmente nesses momentos de crise, nesses momentos de desconfiança da classe política, se hoje é lícito os cristãos contribuirmos, os cristãos pagarmos os impostos. E podemos também nos aprofundar ainda mais e nos perguntarmos e meditarmos juntos qual deve ser a relação entre o Estado e a Igreja. Sobre a primeira questão, meus irmãos, eu devo dizer que sim, é lícito o Estado cobrar impostos e taxas, porque o dinheiro arrecadado serve para a construção do bem comum na sociedade. O dinheiro dos nossos impostos é utilizado para a construção de estradas, hospitais, escolas. O dinheiro das taxas é utilizado para a manutenção de serviços essenciais da sociedade, como água e esgoto, luz, os hospitais, o pagamento dos funcionários do Estado. Então nós cristãos não podemos de maneira nenhuma nos isentar. É um dever da caridade contribuirmos para o bem comum. Entretanto, meus irmãos, quando a nossa contribuição para os impostos não é bem empregada, ou quando os impostos e taxas cobradas são abusivos, e ao invés de promoverem o bem comum, pelo contrário, promovem ainda mais a segregação da sociedade, é evidente que nós cristãos devemos nos rebelar. É evidente que nós cristãos devemos exigir das autoridades a justiça. Pela força do nosso batismo, pelo munus profético do nosso batismo, cada um de nós individualmente e a Igreja enquanto instituição, não temos apenas o direito, mas a obrigação de lutar pela justiça social, de denunciar os erros. Os impostos, sim, devem ser cobrados com equidade, ou seja, os mais ricos contribuem mais, os menos favorecidos economicamente contribuem menos, mas estes impostos devem ser bem empregados para o bem comum. Caso contrário, é nosso direito, é nossa obrigação exigir a justiça. Partindo, então, desta obrigação que a Igreja tem, deste direito que nós, enquanto cidadãos e enquanto Igreja, temos de exigir a justiça e de que temos também o dever de contribuir para o bem, podemos nos aprofundar, então, na segunda questão. Qual deve ser a relação entre o Estado e a Igreja? Esta não é uma questão muito simples. Nós bem sabemos que os Estados modernos têm como um dos seus princípios a laicidade. Resta, então, nós temos uma noção clara do que significa esta laicidade do Estado. Porque se a laicidade ela é entendida como segregação dos valores religiosos, como exclusão de pessoas religiosas do debate público, é óbvio e evidente que nós devemos reagir contra esta postura que nos segrega, que nos humilha, que nos oprime. Compreendam bem, a verdadeira laicidade do Estado
prevê que não haja uma confessionalidade oficial. E isto para nós é muito bom. Nós sabemos perfeitamente que sempre na história em que o Estado e a Igreja se misturaram, a Igreja acabou se tornando submissa ao Estado. A separação entre o Estado e a Igreja é uma conquista civilizatória. Entretanto, afirmar que o Estado não possui uma confissão não significa afirmar que o Estado prescinde dos valores religiosos, porque a população, porque o povo, porque a sociedade que dá os poderes a este Estado, esta sim é uma sociedade, uma população que vive a sua fé, é uma sociedade, é uma população que possui valores. No caso concreto do Brasil, mais de 80% da população somos cristãos. Nós não podemos admitir que a nossa visão de mundo seja simplesmente excluída do debate em nome da pluralidade. É evidente que também não se deve excluir as minorias ou maltratar ou perseguir minorias. Não se trata evidentemente disso de maneira nenhuma. Até porque a perseguição de minorias, a opressão é contra qualquer valor cristão. No entanto, nós somos a maioria da população. A nossa visão de mundo deve estar presente no debate público. As leis do Estado precisam levar em conta os valores cristãos. E eu digo mais ainda. Nós católicos somos 60% da população do Brasil. A fé católica não pode ser vista como um credo dentre tantos outros. O Brasil é a terra de Santa Cruz. O DNA do Brasil, o gene do Brasil, ele é católico. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos pede a darmos a César o que é de César. Ou seja, nós devemos contribuir para o bem comum. Devemos contribuir para a edificação do Estado brasileiro. Devemos ser homens e mulheres respeitáveis, que pagamos os nossos impostos em dia, que cumprimos as leis com alegria. No entanto, também devemos dar a Deus o que é de Deus. E o Brasil é de Deus. Esta é a terra de Santa Cruz. Esta é a terra de Nossa Senhora Aparecida. Nós precisamos iniciar aqui no Brasil um novo esforço catequético, um novo impulso missionário para dar as almas dos brasileiros a Deus Nosso Senhor. Não tenha medo de viver a sua fé publicamente. Não tenha medo de entrar no debate. Não tenha medo de combater com as armas da caridade aqueles que tentam varrer a nossa fé para debaixo do tapete, aqueles que tentam nos segregar, aqueles que zombam até da nossa fé. Seja uma fiel testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê as almas para o Pai. Que Deus nosso Senhor te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto protetor. Se esse vídeo te ajudou, se este sermão lhe ajudou a refletir o Evangelho, por favor, marque aqui embaixo com um gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos, com seus familiares. Tenha uma ótima semana, meus filhos.